Vamos lá. Já Vamos botei lá. para gravar. Quem faz a prece? É. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui reunidos, cada um na sua residência, mas com os corações e mentes no mesmo pensamento, na mesma ideia de estudar a tua obra consoladora. Pai, nos ajuda, Senhor, a assimilar tudo aquilo que hoje estudaremos. Dai-nos a tua paz, a tua luz e as tuas energias, Senhor, para que consigamos caminhar sempre na tua luz. Senhor, olha por todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que estão aqui para assistir a esta aula que hoje será ministrada pelo João, que sempre é por ele, né, Pai? E ilumina ele, Senhor, que cada vez mais ele tenha o conhecimento para repassar a todos nós. Senhor, abençoa também aqueles nossos irmãos que não puderam hoje estar aqui conosco. Passa em suas casas e olha todos eles abençoando, dando a sua luz a eles também. Pai, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, né? A gente está no item 15 O do capítulo capítulo 12. 12, certo? Isso, certo. Então vamos lá. É uma mensagem de Santo Agostinho, Santo Agostinho, né? É. Quando não é São Luís, é Santo Agostinho, que termina o capítulo. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que lhe veio de Deus, despreza a vida de seu semelhante que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado, 100 vezes mais, Ixi. do que o miserável que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos seus desígnios. Tá, então vamos lá. Então, o homem do mundo, o homem comum, né? O homem feliz conforme o mundo do seu dia a dia, que tem os seus bens, tem suas atividades, trabalha e tal, mas que por uma palavra só, uma coisa rápida, ele quer entrar num atrito com o outro, desprezando a sua própria vida, porque ele às vezes pode sucumbir nesse atrito, ou desprezando a vida do outro, a quem ele deseja, né, agredir, matar. Essa pessoa é 100 vezes mais culpada do que alguém miserável, com fome, que, movido pela ganância, se introduz numa casa para roubar. E, às vezes, como os outros, as pessoas da casa, se opõem às suas intenções, ele acaba também pretendendo matar. Esse segundo é 100 vezes menos culpado que o primeiro. Olha isso, hein? Este último, o que invade uma casa para roubar e às vezes matar, é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o que invade uma casa para roubar, né? Enquanto o outro age com método, age com polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Mas, aos olhos de Deus, ele é 100 vezes mais culpado, né?
Porque o outro é miserável e mata por, às vezes, uma ganância, além de tudo, sem educação, noção imperfeita do bem e do mal. E o outro não, é esclarecido. Acrescentarei mesmo que o duelista não é 100 vezes mais culpado, é infinitamente mais culpado do que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. Quer dizer, agora ele deu uma generalizada, não é mais só uma pessoa que invade uma casa. É alguma pessoa qualquer que, por um atrito ali, ela se exasperou, mas ela não tinha premeditado matar alguém, né? Uhum. E a gente sabe que mesmo esse segundo caso gera uma relação de ódio entre o que morreu e o que viveu, tão grave que, num prazo de uma década, pode levar a pessoa a um estado de psiquiatria muito grave, né? Sim. O duelista é pior do que esse, que mata por um momento de exasperação, mas não tinha premeditação no caso. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, quer dizer, ele não foi uma coisa de momento ali, uma raiva de momento, uma explosão. Porque entre o insulto e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com desígnio, com intenção premeditada. Tudo é calculado, tudo é estudado para matar com mais segurança o adversário. Beleza, gente? Estão entendendo tudo aí, né? Aham, sim. É certo que também expõe a vida. Então, sim, ele vai para o duelo? Vai. Ele está expondo a vida? Está. E é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo. Né? Aos olhos do mundo não importa, porque o mundo é ignorante demais. Mas o mundo acha que, por ele também expor a sua vida, o duelo é algo razoável. Né? E isso reabilita, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo. Que nele, então, só vê um ato de coragem e desprezo à própria vida. O mundo, né? Vê um ato de coragem no duelo. Mas a opinião do mundo não importa. Mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? O duelo, resquício dos tempos de barbárie, em que o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando mais fé na vida futura. Quer dizer, uma pessoa que é duelista, né? Ela está meio que vivendo numa outra época e ela não dá muito valor à questão da vida após a morte, né? Que então o conhecimento religioso a respeito da vida futura fará com que desapareça o duelo. Porque uma das respostas lá atrás não é somente a honra que está em jogo, né? Uhum. Lembra uma das Sim. mensagens lá para trás? É também todo um período de amargura posterior ao ato praticado e também posterior à vida em que a pessoa vai sofrer muito na região umbralina. Beleza? Beleza. Então vamos lá. 16. Nota. Os duelos vão se tornando cada vez mais raros. E, se de vez em quando ainda se vêem alguns exemplos dolorosos de duelo, o número deles, dos duelos, não se pode comparar com o dos que ocorriam antigamente. O número dos que ocorriam antigamente.
É uma nota, né? Não sei, a nota deve ser de Kardec, né? Sim. Outrora, um homem não saía de casa, olha isso, sem prever um encontro, o que o levava a tomar as necessárias precauções. Imagina isso? Então a gente vai sair na rua, vai. Ora, então é provável que eu encontre esse ou aquele outro inimigo. Então já vou sair com umas armas aqui, talvez uns capangas ali, sempre. Não saía de casa sem prever o encontro e tomar as precauções necessárias. No passado, né? Um sinal característico dos costumes dos tempos e dos povos, não só dos tempos, mas dos povos, porque às vezes tem um povo que é mais, digamos, atrasado que outro, ou alguém está mais adiantado que outro, consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas, quer dizer, né? Determinada civilização, determinado grupo de povos em determinados países, no passado, era uso habitual ao uso da arma, né? Às vezes de forma ostensiva, quer dizer, à mostra. Todo mundo está vendo que eu estou usando uma arma. Ou ocultando a arma. Aí, boa parte, bom significativo, bom percentual significativo dos povos deixam de praticar isso, mas outros não. Outros ainda continuam a sair habitualmente com uma arma, né? Ostensiva ou oculta. A abolição de semelhante uso, a abolição dessa semelhante prática do uso da arma, demonstra o abrandamento dos costumes. E é curioso e é interessante acompanhar-lhes a gradação do abrandamento dos costumes de usar uma arma habitualmente e todas as pessoas de um país de forma ostensiva ou oculta. É curioso acompanhar-lhes a gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam protegidos por armaduras e munidos de lança. Imagina a época, vai sair na rua? Vai, põe uma armadura e leva uma lança. Ixi. Era o hábito. Era a prática, né? Era a prática comum. Então, esse período, até a época em que o porte de uma simples espada à cintura constituía mais um adorno, mais um enfeite e um acessório do brasão, quer dizer, né, uma propaganda do orgulho da família, né? Quem é você? Ah, eu sou da família Silva. Aí tá lá uma espada, mas ela era mais enfeite, e na espada tem um brasão do símbolo da família Silva, da família Ferreira, da família Oliveira, enfim. Mas, né? Um abrandamento dos costumes, que sai desde dos cavaleiros que usavam armadura e lança, até que a espada se torne um enfeite. Né? Uhum. Outro sinal da modificação dos costumes é que, outrora, os combates singulares se davam em plena rua. Então, encontrou o inimigo, vai ter briga ali naquele momento, em qualquer lugar, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes. Né? Qualquer lugar. Vamos lá, na frente das lojas, na frente do templo religioso, enfim, qualquer lugar. Ao passo que hoje, esses combates se ocultam. Né? É marcado um lugar, vamos brigar, mas vai ter que ser oculto, não pode ser à mostra. Presentemente, a morte de um homem, hoje em dia, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção.
que comove, né? Que todo mundo se ressente, todo mundo fica entristecido, que não gostaria de ter ocorrido, que se abala. Ao passo que em tempos passados, ninguém dava atenção para isso. Vamos ver, não tinha o menor sentimento, né? Morreu. E daí? Aí passava pela rua, tinha assim, 3, 4, 5, 10 cadáveres ali, 15 cadáveres. E daí? Não tô nem aí. Era o homem do passado. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo no homem o espírito da caridade e da fraternidade. Então, é o Espiritismo que está incumbido de eliminar de uma vez esses duelos, essas brigas, esses atritos. Porque eles não tinham sentimento, né, João? Hã? Não havia sentimento. Não havia sentimento. Ai, Pessoas coisa mortas, triste. crianças mortas ali. E daí? Só mais um. Só mais um. Nem olhava. Melhoramos muito. Melhoramos. Mas ainda temos esses assassinatos premeditados pelo poder, né? Que hoje, eu estava, enquanto você está lendo, vai ser mais ou menos isso também, né? Tudo bem que não eram todos nós, não somos todos nós que pensamos em premeditar um assassinato e não sei o quê, mas a gente ainda vê isso de forma bem menor, de forma bem velada, mas a gente ainda vê isso em famílias que quer matar o outro pelo poder. Sempre, a maioria está associada ao poder. Até mesmo ao feminicídio, né? Você vê esposa aí que passa, vai lá, arquiteta, não sei o quê, para matar a esposa, a mulher. Só que nisso ainda tem, não sei, não estou falando legalmente, porque pode ter a paixão, mas ainda nós estamos assim, bem, muito, muito, muito melhor, mas ainda estamos... Está faltando melhorar ainda, né? Tá. Tá. Mas Realmente, essa coisa de matar por amor é loucura. Para mim, não passa de louco. Mas ainda temos, né, Malu? louco, e né? muitos deles são bem premeditados ainda, né? Barbárie, né? É Não barbárie. Você É isso vê... aqui quase. Só não é um duelo, mas é um... Porque é o matar por forte matar, subjugando o fraco, né? Já melhoramos muito, porque você já pensou isso, falar assim, ó, vou sair de casa, porque vai que eu encontro ali que eu só preciso duelar e tal. Já melhoramos. Mas hoje também a gente tem um problema dos ladrões, né? Você fala assim, puxa, uma vida toda você... a pessoa está até dando ali, sai, dá o carro, entrega a chave, e a pessoa ainda vai e mata, né? Ainda vai. A gente tem tantos casos assim. Quer dizer, precisamos, o que Kardec fala, né? Ainda estamos num planeta de regeneração, ou de prova e expiação. Prova e expiação. Com certeza. Como o Santo Agostinho falou aqui no final, uma pessoa que rouba, né? Ele, às vezes, ele não tem um nível intelectual e moral, principalmente, muito alto, né? Ele é um miserável, está com muita fome, às vezes quer invadir uma casa para roubar uma TV, para comprar alimento depois, ou é alguém drogado, portanto não está em sã consciência, digamos assim, com uma influência espiritual extremamente negativa e obsessiva, ele mata. Agora, um duelista de classe social elevada, que frequenta uma igreja, que frequenta um templo religioso, se for falar que é espírita, volta a mensagem aqui atrás, né? Que diz o seguinte, ó, ele não deve figurar na lista dos espíritas alguém que tem desejo de se vingar, né? Sim. Aí a pessoa sofre uma ofensa aqui, e ela premedita em 10 dias que vai atritar a outra, que vai matar alguém. Pelo amor de Deus, esse é muito mais culpado, né? Não só pelo esclarecimento, como também
por premeditação, por ter tido um intervalo entre a ofensa e a questão de vingança, do exercício da vingança, teve tempo para refletir, ele é um caso muito mais grave. E outra, a gente sabe que os escândalos são necessários, que a pessoa que sucumbe diante de uma agressão alheia, ela está ressarcindo o débito pregresso. Agora, o assassino, a gente tem que ter dó desse aí. Uhum. Porque o compromisso que ele vai tomar para si, ele não tem ideia. Como diz o livro, não é só a questão da honra que está em jogo, não. Está em jogo por um prazo, às vezes, multissecular, um grau de angústia e de sofrimento extremamente significativo. Por isso que sempre os espíritos superiores, eu oro pelo que está doente, eu oro pelo que está sofrido, mas eu tenho um sentimento de pedir a Deus muito mais pelo que faz ficar doente, pelo que agride, pelo que faz sofrer, porque esse não tem ideia do caminho que ele está traçando para ele. Caminho de muita dor nessa vida e no plano espiritual. Basta ler aí, ler o caso do Antônio Olímpio, do livro Ação e Reação. Que mata os Acho que depois do que ele viveu, ele nunca mais na vida, nas existências futuras dele, ele vai ter um mínimo grau de intenção de matar quem quer que seja, porque o que ele sofreu depois do assassinato era aquela postura que Jesus ensinou. Era melhor não ter mão, era melhor ter perdido a mão do que ter vivido tudo aquilo que ele viveu, muito mais fácil do que aquele que ele viveu posteriormente ao assassinato dos irmãos. Lembram? Sim. Ele viveu ali, foi um sofrimento extremamente significativo, né? Muito. João, será que a gente, porque diz que aquelas coisas que nos chocam, que nos causam repulsa, tudo, que muitas das vezes nós já cometemos em vidas anteriores. Pode acreditar que é verdade. É porque a gente tem, é porque Deus, pela reencarnação, e não só no período reencarnatório, como a gente também conhece do livro Ação e Reação, a gente não lembra de vidas pregressas, de tudo aquilo que pode nos desequilibrar. Mas, em regra, a gente faliu nessas coisas que a gente tem mais repulsa. Isso é uma verdade. Nossa. Agora, dizendo aqui com finalidades de estudo, sem que a gente tenha uma recordação, só dá um sustinho assim na gente, né? Nossa, foi bravo. Mas como a gente não dá sustão. Mas como a gente não recorda aquilo que nós fizemos, a gente permanece equilibrado e, digamos assim, serve de vigília, serve de atenção para a gente jamais repetir aquilo. E as vidas passadas nossas com coisas feias, coisas graves. E a gente vai percebendo, acho que ao longo, não sei, do estudo, e que a natureza realmente, assim, não dá saltos, né? Então, às vezes você vê determinadas pessoas e fala, nossa, mas que crueldade, né? Que coisa, que absurdo que tal pessoa faz. Mas quando você começa a voltar na história e rever umas situações como essa daqui, você vê assim, parece que é uma situação até natural, né? Natural que eu digo assim, poxa, uma pessoa não vai numa reencarnação passar isso aqui, na outra reencarnação já vim lá, lindinho, maravilhoso, fofinho, né? Não tem como. Não tem como. Só que, às vezes, a gente, de encontro com os irmãos da gente, dependendo do nosso estado emocional, por mais que a gente saiba disso aqui, a gente desliza na casca da banana para nossa consciência facinho, facinho. É. Né? Isso que... E a gente ainda
Está vigilante pelo conhecimento, mas quando você tem aquele choque da emoção, você ainda busca o monstrinho da gente, não sabe onde está, mas você resgata esse monstrinho. Fácil, fácil. Interior, né? Ele está dormindo. Mas você acorda o monstrinho no susto. Esse que é o problema. Vamos lá, gente. A gente tem aí 24 minutos para fazer um trecho do resumo desse capítulo, né? Capítulo muito importante, difícil de ser cumprido. Vamos lá. Mas a gente vê que o raciocínio a respeito da vida futura nos protege muito. Porque, como diz a Deise aí, o monstrinho quer renascer, né? Muitas vezes, pelas questões emotivas, a gente se sente ferido e quer agredir os outros, revidar a agressão. Aí você lembra da vida futura. Você não vai para a colônia nosso lar. Olha o que Jesus ensinou. Então, essa é a finalidade do conhecimento, de nos auxiliar, né? Justamente nos momentos em que temos mais chances em que o monstrinho está acordado. Então, vamos lá. Amai os vossos inimigos. O primeiro item é retribuição do mal com o bem, né? Jesus nos diz o seguinte, que a lei antiga era, olha, você tem que amar pelo menos o vosso próximo. Está liberado pelo grau de vocês? É aceitável pelo grau evolutivo de vocês que vocês odeiem os vossos inimigos. Mas, pelo menos, amem as pessoas próximas, né? Só que agora o ensino progrediu, vocês estão melhores, já é digno de ter uma nova meta. A nova meta é amai os vossos inimigos, né? Fazermos o bem àqueles que nos odeiam. E devemos orar pelos que nos perseguem e vão aos quatro ventos nos caluniar. Porque assim é que nós seremos considerados filhos de Deus. E faz com que apareça o sol e a chuva, que tragam os benefícios da natureza, tanto para os bons quanto para os maus, né? Porque se nós somente tivermos amor, se somente nós saudarmos, né? Se somente formos justos com uma intenção misericordiosa, né? Para com os nossos, o que nós estamos fazendo de diferente em relação ao homem comum da terra, aos publicanos, aos pagãos, né? Se nós nos limitarmos a uma justiça terra a terra, não entraremos no reino dos céus, né? Não há recompensa em simplesmente amar os nossos, em simplesmente fazermos bem aos nossos, né? A emprestarmos alguma coisa à espera de que essa pessoa para quem nós emprestemos nos devolva no futuro favores, porque as pessoas de má vida fazem tudo isso, né? Elas amam os que as amam, elas fazem o bem para aqueles que lhes dão previamente o bem, e elas emprestam à espera de favores. Amar os inimigos, amar a todos, né? Fazer o bem a todos, né? Emprestarmos sem esperar uma retribuição futura, né? Isso nos trará uma grande recompensa. Amar os inimigos, fazer o bem a todo mundo e emprestar sem esperar de futuro uma retribuição, né? Porque assim receberemos misericórdia superior, né? O amor ao próximo é o início, é o princípio da caridade. Princípio.
Porém, amar os inimigos é a sublime aplicação desse princípio. Porque quem demonstrar na prática que ama os inimigos, demonstra sobre si mesmo uma grande vitória sobre o orgulho e sobre o egoísmo. Obviamente, amar os inimigos não significa mesmo ter o mesmo grau de ternura, o mesmo grau de simpatia que nós temos para com os irmãos e os amigos, né? Porque a ternura, a simpatia pressupõe confiança. Ora, e nós não podemos ter ternura tendo a ciência de que uma determinada pessoa nos quer mal, por consequência, nós não confiamos nela, né? Também amar os inimigos, não sendo ternura e não sendo simpatia para com os amigos, também não é um prazer para com as pessoas próximas, para com as pessoas com as quais temos afinidades. Porque essa afinidade, esse prazer que surge, é um sentimento que nasce da lei de assimilação e repulsão de fluidos, né? O pensamento mal, ele traz um eflúvio, um fluido desagradável, um fluido penoso. Por conseguinte, a pessoa não vai ter prazer no contato com essa pessoa, né, que chega com esses sentimentos ruins. Portanto, é razoável, é completamente aceitável e deve ser feito fazer uma diferença entre o grau de amor que se dá ao amigo e que se dá ao inimigo. Porque é impossível dar a ambos o mesmo lugar no coração. Agora, a crença falsa a respeito de que não se deve fazer diferença entre o amor dado ao amigo e ao inimigo é que leva à descrença absoluta, a uma dificuldade, a uma ideia de que é impossível realizar esse ensino de Jesus. Porém, é que a pobreza da linguagem não tem termos distintos para distintos graus do mesmo sentimento. Beleza? Então, o que é amar os inimigos, já que não é ter a mesma ternura, não é ter a mesma simpatia, não é ter o mesmo prazer para com os amigos, ter também para os inimigos. Então, o que é? Amar os inimigos é não guardar ódio. Amar os inimigos é não guardar rancor. É não desejar vingança. É perdoar sem segundas intenções. E perdoar incondicionalmente o mal que os outros nos fazem. Amar os inimigos é não opor obstáculo à reconciliação. É desejar a eles o bem e não o mal. É nos alegrarmos com o bem que lhes advenha. É estender a mão em caso de necessidade, né? É não ter palavras e atos que possam prejudicá-los. É retribuir com o bem o mal recebido sem intenção de humilhar a pessoa. Agora, para o incrédulo, né? O incrédulo no sentido de que ele não crê que exista alma, que não crê que a vida continua após a morte, ou seja, que ele só crê na vida presente. Para ele, esse ensino não faz sentido. O inimigo, para ele, é um ser nocivo. Que a morte seria uma ótima, seria uma beleza para livrá-lo do inimigo. Daí nasce o sentimento de vingança. Percebe, então, o que Kardec está dizendo? Ele está dizendo que o sentimento de vingança nasce da falta de conhecimento, né? A respeito da continuidade da vida, da imortalidade da alma. Então, aí a importância da gente estudar, né? E, por consequência, ele também não tem interesse em perdoar. A não ser que fosse para tirar alguma vantagem, satisfazer o próprio orgulho aos olhos do mundo, que recebesse algum benefício caso o mundo o olhasse a ofertar o perdão. Porque para ele perdoar é um sinal de fraqueza, né? E muitas vezes quem não se vinga
mantém o rancor e o desejo do mal. Mantém o sentimento negativo. E ainda, pior, deseja o mal. Agora, para o espírita, para o que acredita na imortalidade da alma, e principalmente para o espírita, a visão é muito diferente, né? O espírita lança os olhares para o passado e disse, eu fiz alguma coisa ruim para esse cara. E lança os olhares para o futuro. Precisamos, nessa vida, melhorar para que no futuro, né, estejamos bem. E o espírita sabe que ele está no mundo de provas e expiações. É muito razoável que todos os dias que saiamos à rua, né, encontremos espíritos perversos, espíritos maus. Estão me ouvindo, gente? Sim. Todo mundo aí? Sim. Então é muito razoável. A gente vai sair na rua? Vai. Vai topar com pessoas más? Vai. Né? Só que, como a gente tem já essa prévia ideia, essa maldade que há no mundo é uma prova. É uma prova como qualquer outra. E devemos, então, elevar os nossos pontos de vista para que a amargura que possa surgir dessas provas fique diminuída. Nós não nos queixemos dessas pessoas que servem de instrumento para nos melhorarmos. Porque quando nós nos sentimos aflitos, amargurados com as ofensas do mundo, isso tudo nasce do orgulho nosso, né? E assim o espírita, elevando o ponto de vista, ele sabe que ele não tem nem que se queixar dos instrumentos. Ele até vai agradecer a experiência, que é uma ocasião de demonstrar paciência, de demonstrar resignação, e esses sentimentos de paciência e resignação já são uma espécie de predisposição ao perdão. Certo? De forma que o homem, quanto mais generoso ele for, quanto mais humilde e caridoso ele for, ele carrega o fardo leve de Jesus. E ele se põe, assim, fora do alcance das setas dos inimigos. Né? O homem elevado, ele não se sente ofendido, não se sente insultado pelas agressões dos inferiores. Né? Como Saulo, ele foi prender Paulo lá, Saulo foi prender Pedro, Pedro não fez a menor reação. Foi preso, o olhar sereno, não reagiu nada. Aí Saulo falou, mas esse Jesus é o exemplo de covardia, porque as reações estão mortas nos seus discípulos? Aí Pedro fala, não, engano de ponto de vista. O seguidor do caminho, ele é apenas inimigo do mal, colocando o amor acima de tudo que ele possa sofrer. E ainda com Jesus, tudo que possa nos fazer, que possam nos causar, é jugo leve. Quer dizer, não se sente atingido. Agora, ao contrário, né? Quem odeia e tem rancor, né? Se rebaixa. Não tem nobreza, não tem generosidade. Outro item é sobre os inimigos desencarnados. Os outros motivos para perdoar os inimigos é o seguinte, que nós sabemos que a maldade humana, ela não é permanente. Os seres evoluem. E os exemplos que possamos dar de perdão, de humildade, de não nos sentirmos ofendidos, contribui para a evolução das pessoas. Segundo, outro motivo para não perdoar é que a morte não nos livra da presença do nosso inimigo, que persegue a gente do plano espiritual. Logo, a vingança, ela falha no seu objetivo, porque ela aumenta a irritabilidade, ela aumenta o atrito,
prolongando esse atrito para outras vidas, para o pós-vida e talvez para outras vidas, né? Portanto, o princípio, vamos extinguir esse ódio com sangue. Ah, a pessoa me odeia. Qual é a solução? Vou matá-la. Extinção do ódio com sangue. É um princípio falso. Porque a morte, o sangue, alimenta o ódio. Para outra vida que a pessoa fica nos perseguir e talvez para um prazo muito longo. Então, o Espiritismo mostra a utilidade prática do perdão, a utilidade prática do amor aos inimigos. Outro motivo para perdoar é que o coração perverso, ele é sensível ao bom proceder humano. A pessoa perversa, ela se sensibiliza, né, com o bom proceder nosso. Então, o bom proceder elimina a ideia de represália e de um inimigo a gente pode fazer um amigo. Beleza? O outro item é, por consequência, nós temos inimigos nos dois mundos. Também os desencarnados, assim como os encarnados, podem ser nossos inimigos. E os desencarnados, eles tentam nos subjugar, né? Nos obsidiar, e muitos no mundo são vítimas desse tratamento dos espíritos, né, que lhes odeiam. Né? Porém, como nós somos espíritas, devemos encarar essa influência dos espíritos que não gostam de nós como uma prova comum. Não tem nada de diferente de uma prova comum. E ainda que essas provações concorrem, elas trazem o nosso adiantamento. Por consequência, nós devemos aceitá-las com resignação. E a benevolência se estende, então, não só aos encarnados, como também aos desencarnados. Beleza? No tempo passado, nós fazíamos sacrifício para aplacar a ira dos deuses infernais, dos espíritos maus, dos demônios. Mas o Espiritismo vem provar que esses demônios são só homens perversos, que não é pelo ódio que são aplacados. Como são aplacados? Quer dizer, aplacados no sentido de para com essa maldade, vem se tornar bom. Pela prática nossa da caridade. Que essa prática de caridade os reconduz ao bem. Então, vê, uma influência obsessiva que nós estejamos a sofrer, na verdade, é um serviço. Que a depender dos nossos bons procedimentos, estamos praticando a caridade por reconduzir esses espíritos ao bem, né? Dessa forma, o amor aos inimigos não se restringe à terra e à vida atual. Ela é parte da lei de solidariedade e fraternidade universais. Beleza? Quantos já nos ajudaram, hein, João? Hã? Quantos já nos ajudaram em épocas passadas, em vidas passadas? Muitos. Muitos. Então, outro ensino é da apresentação da outra face ante a agressão sofrida, né? Os antigos diziam, vamos nos limitar a uma retribuição ofensiva de mesma proporção que a sofrida, ou seja, olho por olho e dente por dente. Quer dizer, isso era uma meta, a gente não fazia nem isso. A gente era completamente desproporcional no revide agressivo, né? Passou o tempo, a lição é nova. Qual é a lição agora? Não resistamos ao mal que nos queiram fazer. Se alguém nos agredir numa face, ofertemos a outra. Se alguém quiser roubar a túnica, entreguemos o manto. Se alguém nos obrigar a seguir 1000 passos, sigamos 2000 passos, né? Devemos dar ao pedinte e não repelir aquele que tem desejo
de nos tomar alguma coisa. Essa é a nova meta, né? A defesa da honra. Não, mas eu vou defender a minha honra. Isso é, na verdade, orgulho. Isso é suscetibilidade sombria. Isso é exaltação da própria personalidade. Eu sou o cara, por isso eu vou defender a minha honra, né? O que vai a revide é, na verdade, uma pessoa inferior. E ela crê que está fazendo a justiça, mas não está. Ela está fazendo a justiça da época de Moisés, de olho por olho e dente por dente. Porque o olho por olho, dente por dente, era uma lei harmônica aos costumes, ao grau evolutivo daquela época, né? Mas Jesus, posteriormente, disse, agora o novo ensino é: o mal retribuamos com o bem. Não resistamos ao mal. Apresentemos a outra face. Porém, para o orgulhoso que vive a época de Moisés atualmente na sua cabeça, isso parece uma covardia, porque ele não compreende que é necessário ter mais coragem para suportar uma ofensa aqui dentro do que se vingar. É uma pessoa que hoje vive com a lei harmônica de Moisés, né? Porém, também a gente não deve tomar esse ensino ao pé da letra, né? Pois seria condenar toda a repressão, mesmo a repressão da lei, a repressão legal, e deixar o campo livre aos maus. Além disso, o próprio instinto de conservação impede que nós estendamos o nosso pescoço aos inimigos. Então, o que Jesus quer com esses ensinos? Olha, né? Não resista ao mal, oferece a outra face. Alguém que pediu a túnica, dá o manto. Quer caminhar um passo, caminho dobro. Dá ao pedinte, não repele o que quer tomar. O que Jesus está ensinando é que não devemos nos vingar, né? Não devemos revidar mal com mal. E devemos aceitar com humildade toda espécie de atos agressivos alheios que possam aplacar, diminuir o nosso orgulho. Que existe maior glória em ser ofendido que em ofender. Existe maior glória em suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. Sofrer enganos, e às vezes enganos significativos que nos levam à ruína, do que enganar e arruinar os outros. Beleza? Por consequência, está condenado a briga, o atrito, o duelo, porque isso tudo é fruto do orgulho. Então, vê, só a fé na vida futura e só a fé na justiça de Deus, porque não somos nós os justiceiros. Essa que é a coisa. Se alguém nos feriu, quem vai punir essa pessoa é Deus. Tem que ter fé na justiça de Deus, não na nossa. Quem somos nós? Né? Só, então, a fé na vida futura e a fé na justiça realizada por Deus, que não deixa impune nenhuma falta humana, pode nos dar força para suportar os golpes alheios. Por isso, devemos, pelo pensamento, sempre olhar adiante, né? Para nós sempre pensarmos na vida futura, para que sejamos menos magoados. Beleza, gente? Aí amanhã a gente vê a instrução dos espíritos sobre isso aí. Que agora eu vou lá fazer o exame do coração. Tá bom. Já começamos a melhorar, tem que permanecer no caminho, né? Permanecer no caminho. Lembra do nosso lar, né? Não, eu quero ir para o nosso lar daqui a 30, 40, 50 anos, então eu não vou me vingar hoje. Diante. Verdade. Orai e vigiai. Orai e vigiai.
Porque a vingança, a gente se liga mais àquela pessoa por um prazo superior ao que a gente deseja, está mais vinculado, vai renascer com aquela pessoa ali, vai para o umbral com aquela pessoa. Essa que é a verdade. Renascer a gente ainda esquece. Igual já pensou você ficar no umbral? O umbral já é terrível. Agora com o obsessor no teu ouvido ali. Essa é a consequência da vingança. É o efeito oposto do nosso desejo. Não, e não é só ficar ele ouvindo, né? Igual como o Antônio Olímpio, que foi apanhando. Ainda apanhou. Quero não. Ficou até deformado, né? Coitado. Tanto que apanhou, tanto que vai ser viciado. Deformado. Uhum. Vamos lá então, gente. Quem faz a oração? Vamos. Eu já fiz, agora é a vez de você. Mestre Jesus, é com muita alegria e gratidão por esses momentos de aprendizado do teu evangelho de amor. Que a tua paz possa envolver a todos nós que habitamos esta terra bendita, que nos acolheu por acréscimo da bondade divina, e que possamos aqui avançar nos nossos propósitos de sermos melhores a cada dia. Que tu possas, Senhor, nos auxiliar, nos envolver na tua magnânima luz, mas não somente a nós, em especial aqueles, como João disse, que fomentam as quedas, que se debatem nos desvãos da ignorância, que se comprazem, quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. É para eles, Senhor, que destinamos a nossa prece nesse instante para que possam ser tocados pela sua divina luz, pelo seu divino amor. E quanto a nós, ajuda-nos, Senhor, a seguir os teus passos, fortalecidos pelo teu olhar amoroso, ajudando-nos a vencer a cada dia, de cada vez, a nossa estada aqui na Terra. Protege a todos nós, Senhor, com o teu manto de amor. Obrigada por tudo e que assim seja. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. 7 Amanhã horas. 7 horas. Até amanhã. Esqueci. Até amanhã. É. Vamos influenciar.